Bem-vindo a todos. A gente está aqui no podcast da Atitude e aqui a gente está com 3 grandes convidados para falar de terceirização de mão de obra e administração de condomínio, né? 3 especialistas. Nosso amigo Carlos Campos, presidente da Assocíndico, doutora Joana Brasil, advogada, e o ilustre Marcos Melo, que é sócio-diretor da Metas, a referência em condomínio. E aí vamos conversar aqui uma brincadeira, falar um pouquinho da nossa rotina do dia a dia que a gente passa, do nosso sofrimento, que é a dor em comum a todos, que é condomínio. As dores e os sabores, né? Exatamente. Um prazer compartilhar esse espaço com vocês aqui hoje. Prazer enorme, prazer estar aqui. Obrigado, Paulinho, pelo convite e partilhar aqui este podcast com 3 pessoas do ramo condominial com peso. Meus amigos, eu me sinto muito honrado de estar perto de vocês. E o Paulinho colocou uma coisa certa, assim, a gente tem que trabalhar as dores da gente, e eu sempre digo que esse nosso mercado de terceirização de mão de obra e administração de condomínio é um mercado muito complexo, né? E a gente tem que estar muito de olho. Até dia 30 de abril fui presidente da Associação da Administradora de Condomínio do Estado de Ceará, DECONSE, e é sempre ter um programa na rádio, né? Vamos dizer, toda terça-feira, que a gente sempre diz que está na hora da gente de virar a chave. E quando eu digo virar a chave, é exatamente você, o síndico, ter as melhores informações do mercado imobiliário, digo na parte condominial, para ele poder realmente saber cobrar com quem está contratando. E um dos principais pontos que vamos tocar aqui é a terceirização da mão de obra, né? Que hoje as pessoas deixam muito claro que... Tá vulgando, né, Marcos? Hoje o mercado tá achando que é brincadeira contratar um funcionário, que é brincadeira não recolher o INSS, e hoje tá uma coisa difícil pra gente que é sério, pra você que é uma referência no setor e todo mundo... eu sempre digo assim, fiz agora, eu tô dizendo que eu sou agora sexagenário, né? Eu fiz 60 anos agora, dia 26, usando minha carteirinha. Hoje eu paro lá. Parabéns. Já parou ali fora na vaga de idoso? Claro, para idoso, né? E, Paulinho, eu tenho 37 anos nessa área. Comecei em 87. Né? Tem 37 anos. Eu tô com 20. E eu vi, metade, eu verifico assim que de lá para cá só tem piorado. Sabe? Em termos de você saber contratar. Né? Eu sempre brinco muito, e uma brincadeira sadia, correta, é o seguinte: quando a pessoa pede uma proposta para você, Joana, hoje de terceirização de mão de obra, eu parto logo do princípio que não é para existir entre uma empresa correta, né, que trabalha dentro de uma forma original, que eu digo que é o certo, pagar todos os seus impostos, tanto os impostos federais, municipais, estaduais, os encargos trabalhistas e os direitos do trabalhador. Se todo mundo faz a coisa correta, não era para existir uma diferença de preço. De orçamento, sem dúvida. Igual. A diferença É 1%, né, 2%. 2, 3%. Eu não acredito que o mercado hoje deixe de contratar uma empresa boa. Vamos lá, você está com uma empresa trabalhando para ti muito bem e alguém te chega lá até oferecendo R$500 mais barato. Você não troca uma empresa boa por R$500. Não, e aí você ia acabar concorrendo em outros aspectos, né? Se o preço estava semelhante, você vai concorrer na qualidade do serviço que você oferece. Então, ao invés de você descer a régua, você vai subir. Então, é interessante para todo mundo. Não, e essa questão da régua, eu sempre digo o seguinte, que você tem que sempre levar, né? Eu sempre digo assim, não é cartelizar, não é dizer que um preço é igual ao do outro, não. Uhum. Mas vamos lá, na terceirização de mão de obra. O porteiro ganha um salário que o salário de porteiro é igual para todo mundo. O vale de transporte é o mesmo, a alimentação é a encargo é o mesmo. Os encargos são os mesmos, os impostos são os mesmos. Mas bem que tem alguém que os impostos são bem mais baratos, né? Vamos lá. Tá errado, A Receita Federal diz lá que quem faz cessão de mão de obra A lei- em portaria... Só uma vírgula, lei 123/2006, decorada aqui a lei na ponta diz da lá língua. que quem faz cessão de mão de obra em portaria não pode estar no Simples. No Simples. Mas alguém diz que está no Simples e o Simples diz, não, olha, tá vendo aí? 10% mais barato do que a concorrente, aí, ó, tá mais caro. Eu digo, será se eu, como proprietário, diretor de uma empresa, será se eu tivesse essa condição de estar no Simples, eu não estaria? Ou é porque eu gosto de pagar imposto? Não. A gente gosta de pagar correto. Marcos, Pagar direito. O que é direito é direito, o que é correto é correto. E o errado é errado. Então é por isso, quando a gente vai falar aqui da terceirização, de tem empresa que deve 12, 20 milhões de reais, né? Eu, para mim, deve, com certeza, deve dever, porque não deve estar pagando ou cobrando do cliente o que ele deve cobrar o correto. precificação errada. Né? Porque se você não... Eu sempre digo assim, nem o cafezinho, nem a água que nós estamos tomando aqui é de graça. Ela sai em algum lugar. Alguém vai pagar essa conta. Né? E a gente tem que ter essa preocupação muito grande. E eu deixo muito claro para os clientes o seguinte: antes de contratar uma empresa de terceirização de mão de obra,
pesquisa essa empresa. Eu acho que é importante você pesquisar essa empresa. Não só a parte de tributos, não. Converse com o funcionário, vai lá na ponta, procura falar com o zelador daquela empresa, saber qual é a satisfação dela com a empresa, Sem se paga dúvida. direito, porque é importante. Vá falar com o síndico que conhece as dores da empresa, né? Porque você analisar friamente, vamos ver alguma coisa. Você imagina você mandar uma proposta para mim, eu sou síndico de um condomínio, aí eu vejo lá, uma planilha tem lucro, menos 5%. Aí eu fico imaginando, eu vou contratar uma empresa que o lucro dele é negativo, Alguém vai pagar a conta. né? Alguém vai pagar essa conta. Isso é avisar para as pessoas que trabalham toda a cadeia produtiva condominial que você tem que estar preocupado, porque eu não acredito que alguém trabalhe de graça para ninguém. E aí quando você bota menos 5, eu acredito que deva estar lá menos 20 nos impostos. Você está deixando de pagar 20 para poder se creditar dos 5 lá, para poder ganhar alguma coisa. Mas isso é uma cadeia muito ruim, que amanhã o condomínio é solidário. Exatamente. E a gente já Isso. viu esse movimento acontecer lá atrás, dos condomínios serem notificados e terem que pagar os tributos. E pagam A gente tem mesmo. vários condomínios que foram notificados por uma empresa anterior, que É. não sei nem mais se eu vejo no mercado ela, mas assim, eu me lembro que foram mais de 100 clientes notificados. A gente já está entrando aqui na seara trabalhista, né? E antes disso, tem diversas consequências muito sérias. Quando você não respeita os direitos do funcionário, isso aí traz um ambiente de trabalho muito ruim. E onde é que eles trabalham? Trabalham dentro do teu condomínio, né? Então, você vai ter funcionário insatisfeito, que vai gerar um atendimento ruim, né? Uma tratativa ruim dentro do condomínio, que vai desencadear em várias insatisfações dos moradores e que implica na tua gestão. Entendeu? E você falou a questão do profissional, né? Essa moçada que está na ponta, ela tem que ser valorizada, Sem dúvida. né? Eu sempre digo o seguinte, o empresário hoje, aí eu digo isso, pessoal, porque eu já conversei muito isso na cama, à noite, com a minha esposa do lado, é o seguinte, se no dia que for para eu ganhar dinheiro, tá certo? Enganando um cidadão que ganha quase um salário mínimo, essa pessoa não pode prestar. Me perdoe, ó. Doa quem doer. É. Não pode prestar. É. Porque a pessoa que engana um zelador que ganha R$ 1.429, você não pode estar, porque isso não é correto. É. A gente não pode aceitar, nós temos que E- melhorar essas É, pessoas. e aí, Marcos, me corrija se você pensar diferente de mim. Mas quando você respeita os direitos desse funcionário, você vai acabar atraindo para a tua empresa os melhores Os melhores profissionais. Então, você vai acabar que você vai estar mostrando o teu serviço melhor no mercado. Eu acho que é o nosso maior legado no emprego de terceirização de mão de obra. E assim, eu tenho esse prazer de dizer o seguinte: vai lá, conversa É. com qualquer um. É. Né? Isso é muito bom. O funcionário entra na empresa e diz assim: não vista a camisa da minha empresa, vista a camisa do condomínio. Você concorda comigo que se ele está vestindo a camisa do condomínio, todo mundo satisfeito com ele, está satisfeito com a minha empresa, tá? É. Não? Exatamente. Não, e Isso não muda nunca. antigamente você tinha essa dúvida, né, ou essa resistência dos condomínios que não queriam colocar mão de obra terceirizada, porque se apegavam àqueles funcionários bons, àqueles funcionários antigos. E hoje em dia eu já vejo que os funcionários de mão de obra terceirizada, eles estão tão qualificados e tão preparados que os síndicos já estão preferindo colocar uma mão de obra terceirizada pela tratativa deles Exato. dentro do condomínio. Até pela informação. O preparo. O acompanhamento Isso. que os supervisores dão, que as empresas dão, né? Trabalho com algumas empresas de mão de obra. E, Joana, Isso tem uma coisa assim que é interessante, né? Vamos dizer, hoje, eu estou falando de cadeira que eu sempre digo que eu não faço muito esforço em vender mão de obra, né? E vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu no lugar de um síndico, eu não contaria nem até um para terceirizar mão de obra. Hoje é muito melhor para quem contrata do que quem é contratado. Eu sempre digo assim, hoje um condomínio, ele tem uma parceria muito boa com a empresa terceirizada quando ele contrata, porque o Carlos colocou, vamos dizer, quem é que treina na mão de obra própria? Era isso que eu ia te Nossa, perguntar, agora quais são as vantagens Quando que alguém você... falta, Quando quem é que alguém falta, substitui? quando alguém vai de nas férias. Vou bater uma... Pensa na pandemia, pessoal. Pensa aí na pandemia. Na pandemia, o que aconteceu aqui no Ceará. Vou Quantas discordar, pessoas tu que discordar um nós pouquinho. seguramos, né? Volta aí. Às vezes é melhor ele não terceirizar se ele for terceirizar errado. Porque uma empresa séria ela vai dar esse suporte. Agora, quando tu contrata uma coisa errada, tu tem um problema no resto da tua vida. Mas Porque tu é solidário. quando a gente está falando aqui que esse grupo está exatamente para isso, Pra isso, falando de terceirização Sério. enquanto Mas a de forma responsabilidade. séria, né?
É aquela mesma situação que Responsabilidade, eu peço um orçamento de alguém, aí diz, rapaz, é 20 mil reais. Aí quando eu vou pagar, eu disse, rapaz, cá, a nota, ele diz, e é com nota? Eu digo, que país é esse? Que a gente chega pra mim assim, é com nota? Não, chega orçamento formal, com nota ou sem nota. Né? Isso é vergonhoso. não existe, né? não existe. Até hoje a gente vê isso. Então, quando eu digo, vai terceirizar, não tem coisa melhor. Agora, terceirizar com empresas responsáveis que sabem que assumem a responsabilidade. Dá exemplo, pessoal, um porteiro que fecha um portão na casa de um carro que você tem um preço de 20, 30 mil reais. Normal, as Quando empresas... é terceirizado, E toda quem é hora que paga? a empresa banca acabou, Quem é que nem paga? chora. Somos nós. A empresa. A empresa banca Né? acabou, não Banca, chora, já é então, normal. Já isso é o tá papel de terceiração séria. correta. Na pandemia, foi um ponto que tu puxou, eu gastei mais de 200 mil reais de Uber. Porque eu tinha cidade que não tinha transporte público funcionando. Então, assim, foi um gasto altíssimo. A gente chegou, cobriu. Você sofreu bastante. Devem ter cobrado com muita máscara, muito equipamento, muito EPI. E a empresa não vai cobrar R$1 a mais no contrato, porque já é problema dela. Tinha que Quando- sustentar o contrato, né, Quando Paulinho? contratou ali 40 mil, é 40 mil até o final do ano. E É. a empresa ali arca com já sabe a precificação toda. Eu acho assim, até pra gente dar um prosseguimento no nosso bate-papo aqui, eu acho assim, a primeira coisa que tem que discutir, né? Quais os cuidados que um condomínio ou uma empresa tem em contratar a terceirização, A gente já exauriu as vantagens, né? né? Para a gente poder dizer o seguinte, eu preciso, né, de contratar, você tem que saber quem que você está contratando, né? Sem Jonathan? dúvida. Vai, visite primeiramente a empresa, né? Saber qual a estrutura que ela tem, qual é o corpo de funcionário Conheço o que tem. dono que está Pegar no o contrato, CNPJ. dar para né? o jurídico analisar o contrato. É, né? Pegar o exatamente. contrato. Parecer jurídico, né? Eu digo assim para você, porque eu tenho uma Parecer alegria, eu tenho uma alegria jurídico. muito grande, vamos dizer. A Metas, né? Desde o dia... A gente começou no dia 1º de março de 2003, né? Tá lá o CNPJ, pessoal, 05-500-265, meu contrato tá 72. É o mesminho. E E só tem esse, viu? Não tem outro você, não. Graças e você a tá lá, Deus. e você tá lá para Né? poder Porque apertar a tem mão do seu empresas cliente. que tem 14, tem E o 15 Marcos está em CNPJ. todas as assembleias, eu já ouvi dizer, viu? Eu não E o posso dono- deixar de falar. Adoro uma Todo dia, assembleia. todo dia. Uma coisa, Marcos, interessante que tu puxou, é questão de CNPJ, de nome, mas conhece o dono da empresa, que diz que é o dono, porque às vezes tem empresa que tá aí, o nome, cadê o dono? O dono é o João, que aparece. Aí tem outro CNPJ que é o Francisco, tudo com o mesmo nome, rapaz. Onde é que é isso aqui? Quem é que é o dono? Quem é que realmente, na hora de pagar a bronca, quem é que vai ser? Né? Você, na hora que a pessoa tiver um problema, vai lá atrás do Marcos. A pessoa vai atrás de mim, do Paulo. E o outro que não tem. Eu não tenho mais problema porque eu não sou mais dono de nada. Mas você é o Eu senhor não sou mais responsável. dono de nada. Hoje está tudo no nome do meu filho. da É minha dono filha. só da sua paz, Passei, né? meu filho. Aposentado. Chegou no momento lá Mas atrás a que sua eu disse, família. rapaz, é passar para a moçada que tem que tomar de conta. Mas é Eu isso só vou mesmo. aconselhar. Mas isso é uma coisa certa mesmo. Você tem que saber quem você está contratando. Seu filho vai apertar a mão, você vai apertar a mão, é diferente. E é por aí, pô. É por aí Entendeu? mesmo. Tem que ser dessa forma. Tem uma cara. Na minha É. empresa que trabalho eu, minha esposa, com outro time muito grande por trás. Você, a sua família também trabalhando lá dentro. Tem uma pessoa que abraçar e quem cobrar. Eu tô brigando isso porque teve uma... Eu participei de uma assembleia que tem uma... Sempre tem algum condomínio que não pode gostar da gente, né? Disse assim, Acontece. Você sabia que esse senhor aí não é dono da Metas? Ele vem aqui Mas, com esse papo aí de dizer que é dono de empresa. mas Você sabe quem é dono da empresa? É o Oscar e a Lara. Eu digo, exatamente. O Oscar é meu filho de 32 anos, né? E a Lara de 18 anos. Diz, eu disse, rapaz, é porque você não fez a pesquisa direito. que é familiar, um negócio Pra poder familiar. fazer, né? Mas você tem que fazer E isso. que é Então, do pai, né? Dos filhos, né? Familiar. eu vim para dar para eles. Eu acho que tudo que eu estou plantando aqui eu quero deixar para eles. Eu não É estou isso menor dúvida disso, não. Então, assim, a primeira coisa, conheça a estrutura, conheça quem é que toca a empresa, quem é o CEO da empresa, quem são as pessoas responsáveis. Se Quem é que existe. você procurar, né? Vamos dizer, é importante que você tenha um problema saber quem você procura na instituição. Isso é a primeira coisa. Segunda, vai procurar clientes deles, né? Para poder fazer esse trabalho. Falar com 1, 2, 3, 5, é o trabalho dessa empresa para com o condomínio. Depois, vai procurar funcionários deles, saber quem é, né? E aí, por último, viu, Paulinho, que eu digo assim, que né, não dando tanta importância a isso, solicitar a questão jurídica, né? Que é exatamente as certidões negativas, né? Porque muita gente tem as certidões, vamos dizer, quando você, todo e qualquer empresário, e eu acredito que a grande maioria também tem isso, que pode ter uma dívida e você parcelar. Parcelado é Né? normal, Marcos. Não Entendeu? tem Você dívida, tem não um tá negócio. devendo. Agora, quando você vê uma planilha, né? Dívida parcelada não tá devendo. Pronto. Tá parcelado. Isso. Casa, a pessoa parcela, carro. Tudo, É normal tudo, você parcelar. Não é normal tá lá 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões em aberto. E a pessoa não fazer nenhum esforço para pagar. E todo mês aumentar aquilo ali. Isso que não é o normal. Não é o correto. Não é Não é o o correto. normal nem é o correto. Esse cuidado na hora da análise da empresa
ela vai da forma técnica, né, da análise contratual, e passa também por essas averiguações, verificação da idoneidade no mercado, conhecer quem está à frente. Até porque, no caso de um contrato de terceirização de mão de obra, não deve existir a subordinação do gestor, do síndico, para com os funcionários, né? Então, essa relação empresa-gestão, ela precisa estar muito alinhada, porque você vai requerer as suas necessidades ao gestor daquele contrato. Né? E ele vai se relacionar, ele que vai se referir aos teus funcionários, aos teus porteiros, ao teu pessoal da limpeza. E, doutor né? Joana, assim, a pessoa muito fala em precarização, que a terceirização é uma precarização da mão de obra. Eu acho totalmente ao contrário. Né? Eu vou dar exemplo nesse nosso mercado. Nosso mercado. Quanto é o salário de um porteiro pelo sindicato dos condomínios e quanto é o salário de um porteiro do sindicato das empresas de asseio e conservação? O nosso é elevado. Quanto é o vale alimentação de um porteiro que trabalha em condomínio orgânico, se eu não me engano, hoje é 17,50, 17,50, 18, o nosso quanto é 26. Lá não tem cesta básica, nós temos. Né? Então, tudo isso não é precarizar, exatamente nós trabalhamos para ter exatamente, te oferecer o melhor colaborador que tem, para poder fazer isso. E tendo a certeza que, quando você quiser trocar, quiser demitir, você tem toda a condição de quê? De ter a certeza que quando esse rapaz for posto para fora, a empresa tem condição de pagar todo o Não vai gerar trabalho. custo para o condomínio, não é isso? E vou chegar na precarização de mão de obra na terceirização. Não existe. O funcionário tem 2 patrões. Né? E aí aquela questão... Tem mais segurança. Tem mais segurança, vamos dizer. Quando um funcionário, né, que também tem funcionário, e também não pode só estar dizendo que tem só emprego, mas também tem um funcionário que também não é, o colaborador que também não é muito peça boa, né? Você já entra, quando a pessoa entra com ação contra a empresa, já entra o quê? Com a empresa e com o condomínio. Exato. Né? Quando você tem uma empresa boa, a primeira coisa que a empresa diz, não, ó, seu juiz, por favor... Retire do polo passivo a gente o condomínio. assume outra coisa. Sem não dúvida. Devendo nada, não. O que o senhor me provar que eu estou devendo essa pessoa, eu estou pagando. Quando a empresa é ruim, ela some. Pronto, exatamente. Não consegue nem citação. Pronto. E aí é a grande diferença. Exatamente. Né? Voltar novamente, né? Dizer, contrate a terceirização de forma correta. E para mim, hoje, é uma tranquilidade para quem mexe com condomínio. Então você começa acertando na hora que escolhe a empresa. Exatamente. Antes até de analisar os contratos e ir para a parte mais detalhada da escolha. É verdade. Eu sempre digo assim, isso é um sonho, tá certo? Mas estou brigando, acho que vou chegar lá. Tem uma pessoa que trabalha muito com as grandes marcas do mundo, Ferrari, Louis Vuitton e tudo mais, diz o seguinte, que o desejo, né, é o maior combustível da venda diferenciada. E aí eu vou dar uma propagandazinha, é o seguinte, será se existe muita diferença entre um iPhone da Apple, da Samsung? Eu acredito que não. Né? Tem até aparelho da Samsung que é melhor do que... As câmeras, né? Tem câmera da Samsung que é melhor e tudo mais. Mas o cara quer ter o quê? Uma marca. Eu quero ter um iPhone, eu quero ter um Apple. Né? É lógico, eu quero ter um Rolex. E quando o cara quer, que é o desejo, aí ele paga mais por isso. Você concorda comigo? Concordo, plenamente. Faz você pagar. Sim. E aí você imagina, a pessoa diz assim, ó, eu quero no meu condomínio a metas. O cara paga mais por querer ter alguém. Então, a gente criar marca, valores, né, que são os valores agregar valor à marca, que você a marca faz sobe com o peso que você trabalhe. E o que eu acho que é importante é isso. Nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, é só para dizer o seguinte, vamos engrandecer as empresas corretas, direito, porque não é para ter essa diferença. Não existe, o preço é o mesmo. Troca empresa pela outra quando a empresa não presta. Se tiver Não errado. trocar por preço. Olhe como é que você está trocando, porque tem alguma coisa que amanhã pode ser ruim para você. Agora quem trabalha com condomínio tem que viver educando, né, e conscientizando. Porque tem essa questão da mudança da gestão, isso quando se trata de síndico orgânico, né? Não estou nem partindo para os profissionais, que eu já acredito que os profissionais já estejam preparados para isso. É um desejo, né? É um desejo
que os síndicos profissionais que você não precisa dar tanta atenção a isso, né? Mas como tem a mudança de gestão a cada 2 anos, você está tranquilo ali naquele condomínio, depois mudou a gestão e você vai ter que trabalhar na conscientização, na importância da terceirização, na valorização da empresa, nos funcionários que fazem parte daquele time. Tem sempre um que tem um amigo que tem uma empresa. Exatamente. Sempre. É por aí, Agora, né? se o trabalho for bem feito e se todos estiverem satisfeitos com a empresa que está, Não muda. não muda. Olha, eu vou dizer para você, ó, Fica nunca- difícil tirar, né? Exatamente. Vai ter que justificar muito, vai ter que cansar para Carlos, ano justificar. passado, um número legal assim, falando, a gente teve 2 rescisões em 350 contratos. Menos de 1%. Ou seja, o cliente satisfeito, ele não vai mudar. É verdade. Se ele estiver satisfeito, Marcos, eu tenho certeza que o número talvez seja mais baixo do que o meu. Isso Não muda. Isso é a verdade. Isso O é número verdade. talvez seja igual ao menor. Isso é- Não muda. Isso é verdade. Olha, todo mundo que liga para nossa empresa pedindo alguma proposta, eu pergunto, quem está com você? Você faz a pergunta. Quem está com vocês? Fulano de tal. Eu digo, você está querendo uma proposta da gente pelo preço ou porque você está insatisfeito com essa empresa e quer trocar? Não é pelo preço. Sabe o que eu digo? Eu vou mandar para a senhora, mas a senhora diz que eu sou mais caro. Ela não vai trocar. E eu digo para a senhora, e não é porque você é mais caro, não. É porque, eu digo para a senhora, todos meus clientes, ó, aí eu digo, ó, encargo social, vale transporte, alimentação, seja baixo, os impostos, mas eu faço isso. Então, eu acredito que a senhora não vai trocar pelo preço, não. Agora, se a senhora quiser qualidade de serviço, a gente senta na mesa e nós vamos brigar por isso. Aí eu quero lhe apresentar a minha empresa. Mas preço, vou voltar a dizer, não é para ser um diferencial de troca de empresa se as 2 empresas forem sérias e pagarem as mesmas coisas, que são as coisas corretas, de um condomínio para outro. Não Marcos, é para existir. O mais engraçado, pra até existir. falando de coincidência de empresa, que empresa o custo é o mesmo, até o sistema, que a maioria das empresas usam o mesmo. Até o sistema que a gente usa, o custo interno, é o mesmo. Então, assim, o nosso custo operacional é praticamente igual. Não é para ter diferença grande de preço. Eu brinco muito. Mano, se você for em uma loja comprar um Corolla, né? Você vai ver que o Corolla tudo é do mesmo preço. Né? A diferença é que a pessoa diz, não, eu dou um tapete, né? E você vai, muitas vezes, você compra roupa, mulher, né? O homem, a roupa, o sapato. Você compra pela marca, né? E pelo atendimento. Arroz, todo mundo vende arroz. Né? Aí você chegar num supermercado que você está climatizado, você passa e tem uma pessoa deles, né? Aqueles de percas lá, e assim, o senhor está precisando de alguma coisa, está servindo aqui uma água, você quer água de coco? Chega no caixa e diz, o senhor deixou de encontrar alguma coisa no supermercado? Você não deixa de voltar. Quando você é atendido por um garçom, você chega no restaurante, ele diz, ó, meu nome é Marcos, a partir de agora estou lhe atendendo, sempre estarei aqui perto do senhor precisar de mim. Você, quando terminar de pagar a conta, você dá uma gorjeta para ele. E quando verdade. voltar, vai procurar pelo mar. Ah, então pronto. É verdade. Então, o que Você quer dizer fideliza isso? isso. Serviço. É. Isso é serviço, pessoal. É o que a gente tem que fazer. A fidelização. Tentar tangibilizar. Exatamente. Tentar tangibilizar porque- exatamente o serviço, que ele é muito intangível. A Exatamente. fidelização do Fidelização. serviço é o atendimento, né? Eu bato Claro. muito lá na empresa que a gente tem que agradar o cliente. A gente hoje serve o cliente ali. Um condomínio tem quantos chefes que a gente tem? Tem que agradar todo mundo e ser mais acessível possível. E investir em treinamento, né? Joana, no mínimo, o que uma empresa de terceirização tem que ter um setor de treinamento. Isso aí hoje já está se tornando até uma coisa normal. Tem que ter. Um condomínio orgânico ele não consegue ter. Não A empresa ela consegue. sempre vai Não estar dá- tendo, vai estar investindo em treinamento. EPI, hoje o pessoal está vendendo no mercado, até essa semana a gente participou, pegou uma proposta, uma empresa aleatória, dizendo que estava dando como benefício um EPI para o condomínio. Ah, imaginou se um EPI é benefício, EPI é obrigação. Obrigação do É o contrato. mínimo que uma pessoa oferece para o funcionário trabalhar com conforto e segurança. É segurança do É trabalho. responsabilidade, né? A qualidade, eu sempre digo, a qualidade tem que estar intrínseca. Né? Eu acho que é pedigree, sabe? Eu tava dizendo assim, Paulinho falando assim, ó, hoje é quase uma obrigação de você ter um treinamento na sala de uma empresa de terceirização. 1987, março de 87, há 37 anos atrás. Até Um uma... homem chamado Demétrio Gereissati abriu uma empresa chamada Padrão Condomínio. Era dele, do César Wagner Montenegro. Desiste César ela. Montenegro. Acho que ela ainda está ativa. E eu na faculdade, no 4º semestre da faculdade, eu vi lá. Precisamos de estagiário em recursos humanos. A implantação de recursos humanos na empresa. Em 87, eu comecei minha vida nessa área, recrutando, selecionando,
e treinando. Você não sabia nem o que era recursos humanos em 87. 87 recursos humanos no Ceará era os grupos Edson Queiroz, Otto Macedo, mas esse cara, sempre muito preocupado com a qualidade, implantou em 1987, 37 anos atrás, o setor de recursos humanos dele. Foi a primeira empresa de terceirização de mão de obra que comprou o vale transporte para todos os funcionários. Antigamente não se tinha Nós isso. recebemos, eu me lembro que você recebeu uma placa do Sindi ônibus, né? Exatamente valorizando, foi a primeira empresa que comprou o vale transporte. Uhum. Então, eu só acredito no sucesso de toda e qualquer empresa na política, tá certo? De treinamento e na valorização das pessoas que trabalham com você. Eu não acredito em outra. Né? E vou estar falando da terceirização de cobrar certo ou errado. Eu tenho um pensamento também muito parecido com o do americano. No Brasil, não sei se vocês percebem, que as empresas quebram, mas parece que os empresários não quebram, né? Parece que a empresa quebra e o empresário continua rico, né? Exatamente. Ou aumenta. Né? Lá, os americanos pensam diferente, né? E o que eu penso na minha vida, eu acho que empresa forte, empresário forte. Empresa fraca, empresário fraco. Né? Porque se você mistura, junta, né? você não pode misturar, né? A empresa é a empresa. Quando tu começa a tirar desse copo aqui coisa que não é tua, né? Que é da empresa, tem que pagar 13º, férias, fundo de garantia. Um dia isso vai, se preocupe não que essa água vai secar. Vai chegar essa conta, né? Chega essa conta. E rápido. E outra coisa assim que a gente estava vendo aqui, que é importante também bater um papo aqui, pessoal, é sobre as obrigações dos colaboradores, né? Quando você contratar uma planilha, né? Será se ele está naquele ambiente que ele está trabalhando, aquele zelador, ele tem direito ou não à insalubridade? Será que o condomínio tem a obrigação Sim. de garantir esse ambiente seguro de trabalho? É óbvio que tem, né? Por isso que o I-Social está aí, o SST, que é o Saúde e Segurança do Trabalho, tem que estar preocupado, porque muitas vezes você tem que ver hoje que tem empresas hoje, que eu já vi, que não pagam as 15 horas extras da noite. Mas isso é obrigatório, isso é uma coisa que está na Tá na convenção, convenção, claro. Mas, vamos dizer, o síndico não tendo a informação, passa desapercebido, e é por isso que esse momento aqui da gente é importante para a gente levar essa informação para eles. Aí, analisa a planilha, se está pagando, se tem periculosidade, se a insalubridade, se a hora reduzida está pagando, se a intrajornada está sendo paga. É o mínimo E que está na assim por convenção. diante, Você né? tem que pagar. Eu acho que é uma obrigação inerente da função de síndico é a de fiscalizar. Então, ele precisa de bons fornecedores, né, e de bons prestadores de serviço. Isso de uma maneira geral, não estou falando nem só de terceirização, não. Então, o síndico vai funcionar como gestor. Ele vai fiscalizar os serviços que ele contratou e gerir da melhor maneira possível. Né? Isso vai sobrar tempo para ele e se ele tiver acompanhado de empresas seguras, a gestão dele vai ser de sucesso. E Joana, assim, ó, vamos trazer para a gente aqui. Se coloca no lugar de um síndico, né? Aí Já fui síndico. Já foi? Já. Aí tu imagina, aí uma pessoa manda para você uma proposta de terceirização de obra. Pela planilha lá, tal. Aí salário, ok, vale transporte, tudo aí. Lucro. Menos. Então tá 5. menos, não, tá 1%. Algum para dizer. Não vou nem falar no Então, negativo, 1% porque tá o negativo já é absurdo, né? É o negativo, vamos falar do negativo. O negativo é. Não, tá negativo, eu tenho menos 2%. Né? Aí depois bota os impostos. Isso aí dá onde? 2. E Menos aí, no 2. final da proposta, tem assim: Desconto. desconto, eu passo 90 dias sem lhe cobrar mão de obra. Quem é que vai pagar? Eu fico vendo, como é que uma pessoa dessa contrata uma empresa dessa? Como é que se contrata? Como é que se contrata? Quem é que paga no final Quem da paga? conta? Sabe que assim, é ganhar dinheiro demais, né? Não, saldo o lucro negativo e o cara dá 90 dias, 60 dias. A pessoa tem dinheiro sobrando, às vezes, no banco. Hoje e é, quer botar comum, fora. rapaz, hoje é comum as pessoas ligarem lá para a empresa e dizer, Quanto é que tá? quero contratar metas. Quero. Mas me diga uma coisa, o senhor me dá quantos meses de graça? Eu digo, dou nenhum. Eu dou o serviço, vou lhe dar. Mas não dou. Eu prefiro perder. Eu já perdi contratos. Já perdi 2 dessa forma. Você tem que me dar 50 mil reais? Eu disse, não, porque eu não sei fazer essa conta, eu não sou macho, eu não sei esconder cobra. Marcos, De jeito nenhum. Então, eu sou transparente na minha conta. Às vezes o cliente me pede 30 dias grátis. Eu digo para ele, não existe almoço grátis. Esses 30 dias vai ser diluído dentro do prazo do contrato. Não é que eu estou dando 30 dias para o cliente. Né? Então, eu vou diluir. Se ele me der um contrato de 12, vou diluir em 11 parcelas. Se tem um contrato de 24, vai ser diluído em 24, em 23 parcelas. Mas tem que estar dentro, né? Tem que estar dentro do tem que lucro, estar né? diluído. Ele não existe almoço Né? grátis. Eu não estou dando de graça. Mas vamos lá, você coloca... É o empréstimo aqui sem É por juros. isso que eu coloquei 1%, vamos dizer, num contrato de 30 mil reais. Pronto. Vamos lá, um contrato de 30 mil reais. Quanto é 1% de lucro? 300 reais. Não dá, não. 30 mil dividido por 300, isso mesmo. Uhum.
Isso é Nós 6 meses trabalhamos isso, grátis. 8 anos. Então essa conta não fecha. Eu sempre perguntei, me mostra aí como é que fecha essa conta. Tem que Não fechar, fecha, tem que diluir, tem que fechar. Se não Não pode, se não fechar, Não tá errado. fecha, Aí porque a pessoa a forma de fechar é aquela... aí tá tirando de de algum assim, canto. você quer que eu transforme 2 e 2 em 10 ou em 80? O que você, pra mim, eu fecho esse negócio. Aí- É por isso que a gente vai Tá certo. consultar lá no dívida ativa da União e tá lá os 30 milhões de imposto do pessoal devendo. É claro ali. Eu De acho, onde é que tá tirando? eu acho absurdo. Eu não sei porquê. O preço ele deve ser, lógico, um fator, né? Mas não deve ser o único a se considerar, não. Né? É lógico que o condomínio ele funciona com rateio de despesas, o síndico tem que estar preocupado com isso, isso precisa estar previsto na previsão orçamentária, mas é muito ruim quando a escolha é por preço. E às vezes acaba que a gente vê muito isso acontecendo nas assembleias, né? As pessoas vão Porque pelo as preço. pessoas moram Com no certeza. coletivo e pensam no individual. Então, é por isso que a gente precisa estar com muitos argumentos que convençam a maioria das pessoas que vão votar. Acaba que é voto, condomínio acaba que é voto na Assembleia. Exatamente. Então, você precisa ter argumentos e convencimento. Mas, Joana, E isso esse- até mesmo, ó, Marcos, até mesmo a nível de preço, na nossa profissão, acontece. Os síndicos se apresentam nas assembleias, o principal objetivo, vou reduzir a sua taxa de condomínio. Acontece, né? O cara nem sequer olha para as contas, a promessa dele é logo Reduzir reduzir a a taxa de condomínio. Assume sem nem fazer previsão Sem nem sequer orçamentária. olhar. E roda, fica 2 anos, 3 anos sem previsão orçamentária. Quando você pergunta, não sabe nem e precisa, né? Aí você vai acionar judicialmente, você precisa pagar os custos processuais, não tem previsão. Lógico que não tem dinheiro. Se não tem a previsão, não tem o Eu dinheiro. tô colocando para vocês, eu não tô, em nenhum momento aqui da minha palavra, eu tô deixando o preço de lado, não. O preço é fundamental. A única coisa, eu acho que todo condomínio tem a obrigação, o síndico tem a obrigação de verificar que a empresa está dentro do seu condomínio, está dentro de um padrão normal, De tá tá certo, legalidade. do mercado e tudo mais, tranquilo. O que me aborrece com o preço é alguém, no final das contas, cobrar 5% de lucro, tá certo? E você, como cliente, dizer o seguinte, rapaz, isso a pessoa tem que ganhar, porque se ele está vendendo, ele tem que ganhar alguma coisa para ele prestar um bom serviço para mim. E alguém, em vez de estar 5, cobrou menos 5, então esse cara é 10% mais barato que eu. E aí é onde exatamente a decisão, né, dos 5 dos condôminos estão errada. Uhum. Rapaz, decidam. Troque de empresa, mas troque sabendo por que vocês estão trocando. Eu me enganar, vamos dizer, como é que alguém está me cobrando um 5% negativo? Eu só vou acreditar nisso. E aí tem que lembrar da responsabilidade do síndico, né? Que o síndico responde civil e E criminalmente, né? Por ação e omissão. Mas, Joana, Se tiver que trocar, troque por qualidade e não por preço, né? Bruno Marcos, eu tô achando ultimamente tão fraco a fiscalização em cima dos condomínios, que tá contratando errado, que estão sonegando ISS. Eu não tô ouvindo a ação da prefeitura em relação a isso. Eu não sei se vocês têm sentido alguma omissão em relação a isso, que não tem. Antigamente eu via alguém ser notificado por não estar pagando, o condomínio não estar pagando ISS da forma regular, porque quando a empresa ela entra pelo Simples, ela não recolhe o ISS, os 5% total. Ela recolhe a menos. Então ali tem uma diferença a ser gerada que o condomínio ele se torna devedor à prefeitura, né? É devedor até porque as pessoas, vamos dizer, tem... Semana passada eu ainda peguei um caso desse. A pessoa mandou um balancete para mim, eu vi lá a nota fiscal de uma empresa. O tomador de serviço nessa nossa área, ele tem a obrigação de reter 11% de INSS e 4,65% de PIS e de COFINS. Quando eu pego uma prestação de conta, eu pego a nota fiscal e não tem nada retido, É errado. aí o culpado, né, ele está enganando, mas tem a obrigação de reter é o tomador de serviço, que é o condomínio. E não pode alegar desconhecimento da lei. Pronto. Exatamente isso. Foi onde o Paulo colocou. É o seguinte, que há um tempo atrás, né, alguém estava emitindo nota, não estava tendo a retenção do ISS, que tem que reter, vamos dizer, se eu tiver, a minha empresa está aqui em Fortaleza, eu estou prestando serviço a Maracanaú, esse condomínio Maracanaú tem que reter o ISS e pagar lá. Né? E eu não posso estar fora daquele município e estar trabalhando para cá e não reter. Se eu estiver no Eusébio, minha empresa for no Eusébio prestar serviço para todos os meus condomínios aqui em Fortaleza, todos os condomínios têm que reter. Para Aí, Fortaleza. não, eu estou no Simples, eu não vou. E aí Não. um dia chega quando para o condomínio. Uhum. A fiscalização. O imposto é pago no local da prestação de serviço, Exatamente. não é no local onde a empresa está. Você falou bem do Eusébio, até várias empresas têm certo, o ISS é mais baixo. Quando você presta Só serviço incentivo, Eusébio né? para Eusébio, uma empresa do Eusébio prestando serviço para um condomínio no Eusébio,
com o cliente, ele tem uma redução para 2% de ISS. Então, algumas empresas elas acabam abrindo o Eusébio para prestar serviço para o Eusébio. Né? Ok, mas se prestar serviço para Fortaleza, tem que pagar 5%. o imposto do município de Fortaleza. O imposto de Fortaleza é 5%, é 5%, não tem o que Onde é o conversar. fato gerador do serviço, né? Exatamente. Onde E é o há fato muitos que gerador do fazem serviço. pela sede da empresa. Aí não pode, ele vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar para o Eusébio errado e vai pagar depois para Fortaleza. Vai pagar Mas agora 7 no cai. final. Chega a conta para o E aí, condomínio sobra já pra na quem? outra Ao condomínio. gestão, né? É, com O síndico que certeza. foi que não... Não viu? E vou deixar um recado para quem está nos ouvindo, né? Terceirizar é uma ferramenta fantástica para os síndicos. Se eu fosse síndico de um condomínio, eu não pensaria 2 vezes em terceirizar. Só com um grande, né, observação. Terceirize correto. Porque isso é igual a casamento. Não tem coisa melhor do que casar bem. Para mim, eu sempre digo isso. Não tem coisa melhor do que se casar bem. Agora, casar ruim, meu amigo, por exemplo, é uma dor de cabeça grande. Mas a consequência do término é reflexo do que foi a relação. Não é? E eu Se a relação foi boa, o término é tranquilo. Sabe o que é o pior que casar? É divorciar. É. Ora. Eu digo isso porque eu sempre brinco assim, né? A gente briga e discute com a esposa e com os filhos, por quê? Porque a gente quer continuar casada com ela e quer fazer deles pessoas maravilhosas, né? Os filhos, né? Porque no dia que a gente desistir da mulher e dos filhos, a gente vira as costas e vai atrás de outro. Não é verdade? E essa relação tem que ser no trabalho. Cliente que está com o teu dia a dia, né? Discutindo contigo os problemáticos da empresa. Ele gosta de você. Junto com você, gosta de você, que é o Gosta de quê? você. Que acerte. É Vamos porque, acertar. Ele vibra por você. aí a gente voltou para as relações pessoais, É, né? né? Aham. Na importância da valorização do funcionário para que a gente consiga trabalhar bem, para que tenha um sucesso no nosso negócio. No final das contas, a gente precisa de gente e tem que entender de gente na hora de... Exatamente. A E gente, gostar de gente, né? É, e a gente acaba, gostar. Júnior, sendo mais gestor de pessoas, né? É. Do que realmente executando nossa função final. É gerenciar números, ser advogado, ser síndico, mas Exato. mais gerenciando conflitos. É o dia todo você trabalhando para evitar conflito, principalmente no condomínio, que é o nosso tema, né? Mas tem que... mas trabalhar com condomínio tem que amar, né? Tem. Gostar. Tem que gostar de ir para a Assembleia na eu jogo isso pra tudo, sexta-feira. né? E Sexta-feira sabe? não dá, não. Daí vocês estão complicando a situação. Vocês estão complicando a situação. Mas estou lá, E eu tô colocando, porque eu viajei agora e fui na igreja na Espanha, na Sagrada Família, né? E eu vi do Antônio Gaudí, né? Que é um arquiteto, né, da Sagrada Família. E logo na entrada da igreja tem lá uma palavra dele que dizia, mais ou menos assim, que você não será nunca um profissional realizado se você faz aquilo que você só conhece tecnicamente. Sucesso só quando você tem amor para aquilo que você faz. Porque a técnica, eu sempre brinco assim, eu brinco lá na empresa com 4 palavrinhas, sabe? E eu procuro fazer isso muito em todo e qualquer lugar. Tanto para o meu cliente como para o colaborador. Contrate caráter e treinabilidade. Treinabilidade, né? O Bernardinho, no livro dele, diz isso, né? Só que ele não usa a palavra amor, ele usa a palavra tesão, né? Se você não tiver tesão pelo aquilo que você faz, não é para lugar nenhum, não. E isso eu brinco muito lá quando eu vou dar treinamento para meus funcionários. Eu digo, olha, se o cliente está satisfeito com você, é muito difícil dele trocar. Então pense na tua esposa também e no esposo. Se ela não tiver satisfeita, vai ter outro poder para chegar lá. Pior E eu brinco muito. Mas é a relação, né? Eu acho que a fidelização dos clientes hoje são 5, né? Relacionamento. A conversa que a gente está iniciando aqui acaba que a gente é concorrente, mas tem que lembrar que não é inimigo. E é uma conversa que vai ser sadia e se a gente conseguir crescer o movimento das empresas sérias, começarem a conversar, começarem a dialogar abertamente, as pessoas entenderem, trazer conhecimento, trazer a abertura, transparência. Eu gosto muito de trabalhar com transparência em tudo na minha vida, tanto que eu digo que a minha vida é um livro aberto, né? Com todo mundo, com funcionário, com tudo. Então, assim, eu acho que é um movimento interessante a se fazer, a se percorrer com o tempo. Concorrência é muito bom. Eu Eu levo nível. Só eleva a qualidade. Eu só digo para os meus concorrentes, né? Eu disse, vamos brigar pela qualidade? Vamos lá. Só eleva a Não vamos brigar para qualidade. baixo, não. Briga pela qualidade que Que aí quando você eu briga por estou preço, preparado no ranking para a gente disputar. Não vai discutir comigo por preço, eu não ganho nada, não. não Eu perco vai, todos eles. Eu perco não dá. preço, eu perco em todos eles. Porque, rapaz, filho de gente pode ter medo de ser preso. Aí, então, eu pago tudo direitinho. E eu acho que eu faço dessa forma, entendeu? quem trabalha com condomínio também tem que se preocupar
em trazer fundamento para as decisões. Porque muitas vezes as pessoas descem para a reunião da Assembleia, a gente sente que existem interesses individuais ou que querem decidir ali para subir, para resolver logo, né? E aí votam sem aquele compromisso. Às vezes você explica tudo, comprova, mostra números e o voto vem diferente, né? Então vamos perguntar o porquê dessa decisão. O que lhe fez tomar essa decisão? E aí isso parte do gestor. O gestor precisa, na hora de apresentar uma solução de uma terceirização de mão de obra, mostrar quais são as vantagens, onde é que vai ganhar para defender aquela bandeira, né? E conscientizar todo mundo na hora pro voto, né? Você acredita, Joana, que antes de ser uma empresa de terceirização de mão de obra, eu sou uma empresa gestora de economia. Eu nunca apresentei a um cliente meu, para disse, Marcos, me apresente uma proposta para gerenciar esse condomínio. Eu disse, deixa eu fazer a visita. Eu sempre colocar 2 colunas. Onde é a própria, onde é a terceirizada. Só para dizer para ele que... Que existe a outra opção, né? Que tem a opção e assim, e veja, se você pagar tudo direito ao funcionário, e se essa empresa pagar também tudo direito, a diferença é muito pequena. Uhum. Então, acho que deixa na mão dele. E 99,99%, a maioria vai para a terceirização, porque aí você imagina, eu faço ao contrário. Própria terceirizada é a terceirizada mais barata do que a própria. Eu digo que tem alguma coisa errada. Não. Porque o próprio não tira nota fiscal, então não paga 16,12 de imposto. Então você parte do princípio que a terceirizada sempre vai ser um preço mais elevado devido aos impostos que a empresa paga, né? Mas aí tem uma grande diferença desses impostos, né? Quem é que acompanha, quem é o supervisor, quem é que troca, quem substitui, Quem dá uma formação. doença, nas férias, formação. E aí quando você pensa tudo isso, é quem que toma de conta? Treinamento, fardamento. Na hora que você Né? botar na Claro. conta que o gerenciamento, pelo menos a contabilidade, para poder gerar folha, gerar tudo, você iguala o preço, ou aumenta, ou supera. Isso aí é uma coisa que é uma conta de 3. Né? Não... Eu sou suspeito a falar, mas eu não deixaria de contratar, não. E vou voltar a dizer, não faço força, tanto é que toda proposta eu colocar 2 situações. O que é que eu faço a gestão no condomínio? Onde eu própria terceirizada? O Não, mas queria simples só é mais própria. Vai ser fácil. própria. Demais. Vai fazer do mesmo jeito, Sim, mas até mais é. difícil trabalhar com uma empresa, com um órgão, porque na hora Claro. que ele vai demitir, ele liga para a empresa, rapaz, eu quero trocar o José por conta disso, tchau. Na hora que ele vai ter que fazer. E aí, na hora de trocar, ele vai ter que ter o dinheiro para pagar a rescisão. Joana, né? isso Quando eu isso é falo, engraçado, né? Isso é Quando eu engraçado tiro a mesmo. férias. Eu administro um condomínio ali que eu fui para a Assembleia e disse assim, rapaz, nosso funcionário que tem 15 anos, dá 10 horas da manhã, ele tá dormindo na guarita. Eu disse assim, então, e por que vocês não botam ele para fora? Por quê? Ah, o bichinho. Tem 10 anos. E eu não tenho dinheiro para poder pagar. Eu Aí disse, fica então, refém. Aí Fica eu digo, refém de então, uma se situação. fosse a metas, tivesse com aquele porteiro dormindo 10 horas da manhã, Tinha que trocar no mesmo troca dia. não. Que empresa vagabunda é essa aqui? Tá Culpa da empresa, não é o bichinho, não. Como é importante vamos dizer, essa questão de você criar um vínculo, né? É, familiar exato. com o funcionário. É. Não vamos fazer aquilo, mas quando é a terceirizada, não tem esse vínculo. Poucas às vezes tem esse vínculo. Existe, eu acho que com o tempo, Marcos, vai criando um vínculo, mas você exige o funcionário a prestar um bom serviço. Mesmo que tendo vínculo, o funcionário cria vínculo, não tem jeito, né? É uma pessoa. Mas você consegue ficar em cima dele, rapaz, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, saber atender direito, independente de ter um vínculo pessoal com os Mas esse clientes. vínculo, ele acaba quando você terceiriza. Claro que não pode acabar todo, mas diminui Diminui. sensivelmente. Eu estava numa assembleia de um condomínio na Beira-Mar e a pessoa chega assim, a qualidade da metas é essa daí que você tem? Eu disse, por quê? Não, porque os porteiros de vocês da noite é horrível. Eu disse, eu concordo com o senhor. Não era para estar na minha empresa, não. E por que você está ali? Porque vocês pediram. Isso aqui mandou. Eu tenho um documento assinado por vocês que nenhum dos dois sabe ler. Então, inclusive, como eu fico imaginando, nada contra o cara que não sabe ler. Então, um cara de portaria que recebe documento não sabe o que está recebendo, é complicado. Teve 3 reuniões para decidir se colocar ou não para fora. Não sou eu, não. Eu estou botando aqui, se acontecer alguma coisa, para saber de vocês. Até que, enfim, decidiram. Nada contra pessoas que esses 2 funcionários tinham mais de 30 anos trabalhando com isso. Não tiveram oportunidade na Não tiveram vida. oportunidade na É vida. diferente a situação. Né? Infelizmente,
A gente não pode assumir esse grande risco aí, né? Porque é um risco muito A grande. pessoa que quer a qualidade, ela tem que fazer por onde, né? Não passar a mão na cabeça das E pessoas. passou uma hora bem rapidinho. É rápido demais, tem assunto dá uma dor aqui. E assim se passou uma hora bem rapidinho, né? Porque a gente começa a falar de condomínios, vê um assunto, puxa outro. E o Marcos aí dominando, né? Falando. Mas muito obrigado a todos. Paulinho, obrigado pela sua iniciativa. Joana, muito obrigado pela participação. Marcos, muito obrigado também. E acho que todos juntos só acrescenta para o mercado. Passaria agora a palavra também aqui para o nosso amigo Paulinho. Mas agradecendo ter lido aqui, Carlos, Joana, Marcos, vocês três. É muito bom estar com vocês aqui nesse momento, né? Acho que tem tudo para a gente fortalecer o mercado, trazer conhecimento e seriedade para esse mercado, a gente conseguir elevar o nível. A ideia é essa. A gente já pode marcar o próximo, né? Com Então, certeza. agradeço aqui a todos vocês também. Muito prazer compartilhar esse momento e conversar sobre o condomínio, que aqui acho que todo mundo gosta, né? Realmente Não todos acaba, estamos dentro, assunto né? não acaba. Pessoal, eu agradeço o convite do Paulinho. Muito bom estar aqui com a Joana, aqui com o Carlos Campos, português. Muito português mais cearense mais do que o cearense. E esse tema é muito bom, né? Eu gosto de tratar isso. Eu acho que é um tema que eu trato isso no dia a dia, que é exatamente as responsabilidades da terceirização, não terceirização. E esse momento foi muito importante para levar, né, para toda a cadeia produtiva condominial as responsabilidades, o que você fazer em contratar uma empresa de terceirização. Contrate terceirização. Agora, contratem com responsabilidade. Contrato Porque bem. se você não contratar com responsabilidade, não se preocupe, essa conta vai chegar no teu colo. Tá certo? Então, eu acho que o nosso papel nós fizemos muito bem aqui. Busco o Joana, apoio da assessoria jurídica. sabe, É, exatamente. Fundamental. eu sempre digo assim, agradecer a vocês. Condomínio hoje não pode deixar de existir. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter uma boa administradora de condomínio. Tem que ter boa assessoria jurídica. E tem que ter um bom engenheiro perto deles também para poder na necessidade, tá Sem certo? dúvida. Tem que ter. E uma boa terceirização de mão de obra, mas sempre contratando de forma correta. Então, obrigado, pessoal, e que Muito obrigado. todos nós ficamos com Deus. Fiquem em Amém. paz. Obrigado a todos.